Olá, pessoal. Eu me chamo Vanessa Duarte e sou sócia da Plug Digital. A partir de hoje, a gente começa por aqui uma série de vídeos chamada Plug Play. Vamos trazer vários temas, reflexões, tendências e estratégias sobre o universo digital e começa hoje. Acompanhe a gente. Bem, a gente vai começar aqui falando sobre futuro, né? Futuro é uma palavra pequenininha que assusta muita gente. E geralmente, não sei vocês, mas geralmente quando a gente escuta a palavra futuro, acho que as primeiras imagens que vêm à cabeça são essas imagens mais futuristas, mais robóticas, né. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que não existe um futuro previsível, existem futuros possíveis. A única coisa que efetivamente é certa é que a tecnologia vai continuar evoluindo, vai continuar modificando a forma que a gente se comunica, que a gente se relaciona, especialmente a forma que a gente vive. Mas atualmente, o que a gente precisa se preocupar sobre o futuro é: quais são os valores que nós teremos no futuro, né? Quais vão ser as formas de se relacionar, de consumir, que legado a gente vai deixar para o mundo e, especialmente, como vai estar a sociedade e o nosso planeta. Então, muito mais do que a gente pensar em como a tecnologia vai movimentar e modificar a nossa vida, a gente tem que voltar para o básico. Quais valores a gente vai estar propagando enquanto pessoas, sociedade e como vai estar o planeta e o meio ambiente. Então, uma fala que eu gosto muito é do CEO do Grupo Natura, que fala que as empresas elas precisam ter em mente que elas possuem esse papel social, né? Porque as empresas elas só existem porque a sociedade permite que elas existam. Então, cada vez mais a gente chega nesse contexto da preocupação com a sociedade e com o meio ambiente como um ponto fundamental de todas as empresas, marcas e estratégias de comunicação. Mas nem tudo foi dessa forma, né? Então eu acho que para a gente conseguir contextualizar melhor o momento em que chegamos atualmente, eu acho que a gente pode passear um pouco pela história do marketing. O marketing ele inicia sua trajetória com o foco no produto. Então tudo era ao redor do produto. A gente ia fazer um produto, desenvolver o produto e as pessoas iriam se adaptar a esse produto. E aí a gente tem um grande marco de mudança no marketing, que é o marketing 2.0, cujo foco é no cliente. Então, todas as estratégias são voltadas para que a gente possa atender as necessidades do nosso cliente e, por consequência, fidelizá-lo. E aí a gente tem uma grande virada que eu acho a mais importante de todas, que é quando a gente entra no marketing 3.0 e o foco vira os valores. Né? Como é que a gente pode fazer o mundo um lugar melhor? Então, as marcas começam a ter essa preocupação de qual o papel social e ambiental que elas exercem na sociedade e no mundo, e como elas estão colaborando para as coisas serem melhores, né. Então, no marketing 4.0 a gente tem a evolução desse processo, mas voltada para o envolvimento do cliente no todo da marca. Então o cliente ele colabora não somente na comunicação da marca, ele colabora nos desenvolvimentos das estratégias e campanhas, nos desenvolvimentos dos produtos. Então a gente chega no momento atual que é o marketing 5.0, cuja palavra foco é conexão. E o que seria essa conexão? A conexão das pessoas, das marcas e da tecnologia em favor da humanidade, para contribuir para o bem-estar social e do meio ambiente. Então, a gente percebe aí a importância da tecnologia nesse processo, mas ela por si só não define as estratégias e não define como a gente espera o mundo no futuro. Então, ela é apenas uma ferramenta utilizada pelas pessoas e pelas marcas para a gente conseguir contribuir para um bem-estar muito maior. Então, aquele momento em que a gente pensava que a marca iria falar diretamente para o cliente e trabalhar para o bem-estar do cliente, agora vira a marca e o cliente vão trabalhar juntos para um bem-estar maior da sociedade como um todo. E aí são muitos desafios, né? Como é que a gente consegue atuar nesse cenário em que a gente sabe que já existe milhões de coisas para a gente fazer? A gente tem que pensar no planejamento, a gente tem que pensar na execução, a gente tem que criar conteúdo,
conteúdos e especialmente a gente tem que vender, né. Mas diante de todos esses desafios, o maior de todos posto atualmente, ele parte da essência da marca e da essência de todas as estratégias. Então antes da gente operacionalizar, a gente tem que dar um passo para trás e pensar: "Certo, mas para onde eu quero ir? Qual vai ser a contribuição da minha empresa nesse cenário?". Por isso que a gente escolheu que esse fosse o primeiro vídeo da nossa série, porque antes da gente conseguir falar de coisas mais operacionais e refletir sobre tendências dentro da nossa área de atuação, a gente precisa pensar enquanto marca, enquanto comunicador, enquanto agência, como é que a gente vai, pensar na estratégia desde o princípio para que ela atenda a essas necessidades e demandas da sociedade atual. Então a gente preparou algumas, reflexões e dicas para que a gente possa acompanhar esse momento atual do marketing. A primeira dica é construir relações horizontais. Então, as pessoas sabem que por trás das marcas existem outras pessoas e elas querem falar com outras pessoas. Então, essa comunicação um a um, uma comunicação de igual para igual, nunca se fez tão necessária e nunca fez tanto sentido, né? Então, a gente vê aí grandes marcas criando personas fortes, firmes, cases de sucesso. A gente vê Magazine Luiza, Netflix e tantas outras marcas que conseguem ter uma força tão grande nesse desenvolvimento e manutenção de persona em todos os canais de comunicação, que é um grande sucesso. Então esse é um ponto fundamental nesse processo, de desenvolvimento de estratégias de comunicação. Uma segunda dica é entender que a sua marca ela não está totalmente sob o seu controle. Essa dica, na verdade, ela já é dada, eu acho que há pelo menos 15 anos, né? Com o advento das redes sociais, com o aumento do uso das redes sociais, a gente viu o crescimento em larga escala do marketing de influência que já acontecia mesmo quando não tinha internet, né? Antigamente as pessoas diziam, qual o sabão em pó que você usa? Não, foi minha avó que indicou. Então ela já exercia sobre você o marketing de influência em muito menor escala. Então, a experiência de uma pessoa, ela passava ali à frente para outras pessoas, e atualmente isso a gente não tem mais controle sobre o alcance dessas mensagens e sobre o alcance da nossa reputação de marca a partir das vozes e dos olhares e das visões das outras pessoas. Então é muito importante a gente pensar na nossa marca não somente através do olhar que a gente vai dar nas nossas comunicações, né, nas nossas estratégias. É que tipo de experiência efetivamente eu estou levando para o meu cliente no dia a dia que vai fazer ele falar de mim e as pessoas vão ter essa percepção a partir da experiência deles. Outra dica fundamental é a integração entre o universo online e o universo offline, porque a gente vive esse paradoxo no momento. Enquanto estamos cada vez mais conectados, a gente também quer preservar, a gente também quer vivenciar e aproveitar os nossos momentos offline. Então, estratégias de marketing, elas precisam ser desenvolvidas pensando em todos os momentos, mapeando a experiência desse cliente quando ele estiver no universo online, quando ele estiver no universo offline. Isso vai além da questão mais óbvia e objetiva da compra, né? Mas que tipo de experiência ele está vivenciando, que tipo de memória afetiva ele está vivenciando com a sua marca em cada momento da vida dele. Isso aqui é fundamental, especialmente com as tecnologias que cada vez evoluem mais, a gente utilizar os dados em favor não somente do nosso negócio, mas também do nosso cliente, porque muitas estratégias ainda hoje, né, a gente vê aí alguns cases, infelizmente, não de sucesso, de marcas que colocaram campanhas na rua e aquela campanha, em menos de 24 horas, o público consumidor disse: "Isso aí não me representa". Então, será que as marcas estão conseguindo mapear e compreender efetivamente a vivência do cliente, quais valores eles propagam, o que eles esperam da sua marca? Então, conhecê-los é fundamental, criar um ecossistema de dados, e isso não precisa ser uma estrutura robusta, tecnológica e cara, né? Dá para a gente estabelecer um ecossistema de dados, seja qual for o tamanho da sua empresa, desde uma matriz do Excel a um grande sistema internacional de dados e pesquisas. Então, é muito importante que, de alguma forma, os dados sejam coletados, os dados sejam tratados e utilizados em favor do seu negócio e da experiência dos seus clientes. Algo fundamental atualmente e que tem tudo a ver com a questão do marketing 5.0, da tecnologia, as empresas e as pessoas em prol de uma sociedade melhor, são
os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram criados pelas Nações Unidas, com metas. São 17 objetivos, então eles estão aqui embaixo na tela, e é muito importante que a gente alinhe as nossas estratégias de marketing a esses objetivos, que por consequência buscam o bem-estar social e ambiental. Então, erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, entre outros objetivos, que podem estar atrelados a ações de marketing ou ações de endomarketing, que você pode trabalhar na sua empresa e que vão fazer parte dessa vivência de tornar o mundo um lugar melhor. Até porque existem pesquisas que mostram que empresas que estão focadas hoje no operacional e na cobertura de metas de vendas, essas empresas elas não vão ter evolução e crescimento a longo prazo quando comparadas a empresas que estão pensando no futuro efetivamente do planeta, das pessoas e das relações, sociais. E aí eu acho que essa dica ela é fantástica e ela nunca sai de moda. A gente que trabalha com marketing, marketing digital, marketing de conteúdo há tantos anos, eles mudam o formato, a gente mexe na forma que a gente vai produzir, a gente mexe, na forma que vai apresentar para as pessoas, a gente, vê aí o advento do marketing de influência, mas o conteúdo é sempre ali foco principal das estratégias e fundamental. Isso porque as pessoas, apesar de serem altamente informadas e ter cada vez menos tempo, elas anseiam por informação, né, elas anseiam por entretenimento. Então, ser uma marca que consegue se aproximar do público através do marketing de conteúdo é essencial e isso, como é um tema grande, ele vai ser abordado na nossa segunda aula dessa série de conteúdos. Outra dica importante é estimular os advogados da marca. Fidelizar um cliente não é fazer com que ele consuma e consuma novamente e volte ao nosso estabelecimento. Fidelizar o cliente é fazer com que ele goste tanto da sua marca que ele vai falar da sua marca para as pessoas, que ele vai defender a sua marca quando necessário, que ele vai influenciar outras pessoas a consumirem a sua marca porque a sua marca compartilha dos mesmos valores e objetivos de vida e visão de mundo que ele. Então, oferecer experiências cada vez mais próximas dessas pessoas e estimular que eles se tornem advogados da marca espontaneamente é fundamental, até porque, voltando para uma dica que demos ainda agora, a reputação da nossa marca está muito mais na mão dos nossos clientes e das pessoas que falam dela do que na nossa mão e na forma como a comunicamos. E eu acho que a dica mais importante de todas é ser muito mais do que um discurso. A gente vem de uma evolução onde as marcas achavam que não tinham que opinar ou trazer à tona temas que por muitas vezes elas achavam, chamavam de polêmicos ou algo nesse sentido. Então, as marcas perceberam que era necessário sim se posicionar, mas hoje a gente entra no momento em que o discurso ele não basta. Muito mais do que um discurso, a gente precisa trazer ação, a gente precisa trazer prática. Não adianta a gente postar no Dia da Mulher que o lugar de mulher é onde ela quiser e dentro da nossa empresa 90% dos cargos de gestão serem homens. Então a mulher ela pode estar onde ela quiser desde que não seja num cargo de gestão da sua empresa. Então a gente precisa sair do campo do discurso e efetivamente entrar no campo da ação. E é isso, eu acho que as dicas de hoje são muito mais voltadas para, antes de iniciar qualquer tipo de planejamento, antes de iniciar qualquer tipo de estratégia, a gente precisa entender que as marcas elas precisam trabalhar para as pessoas e com as pessoas nesse objetivo de tornar o mundo um lugar melhor, sair do discurso, entrar na ação e efetivamente pensar além das vendas e da fidelização do cliente apenas pelas vendas. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. A gente vai trazer outros vídeos aqui no canal para vocês. Então, se curtiu o conteúdo, compartilha com os amigos, curte aqui o nosso conteúdo, comenta, traz temas e sugestões que vocês acham que podem ser abordados nas próximas aulas. E vai ser um prazer conversar com vocês. Até a próxima!